No vídeo de hoje você vai ver um pouquinho como popular uma Recycle View no Android. A gente vai dar continuação no nosso app que a gente já está fazendo, vai criar uma nova task e vai listar essa task numa Recycle View. Então, fica ligado. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Dev Vai Longe, meu nome é Roque Buarque. Essa é uma playlist voltada à certificação Associate Android Developer e a gente está criando um aplicativo que tem como funcionalidade um CRUD de tarefas. O que é um CRUD, né, que a gente fala? É o Create, Read, Update e Delete de tarefas. A gente falou um pouquinho em vídeo anteriores que esse tipo de projeto vai ajudar a gente a abordar todo o conteúdo do certificado. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês agora para a gente ver da onde a gente parou e os próximos passos desse projeto. Vamos lá? No vídeo anterior a gente fez os testes unitários para o nosso setup de base de dados Room. Ficou faltando só testar a parte do update, então eu vou mostrar um pouco para vocês como foi que eu fiz. Eu vou aqui primeiro para o meu task down. Então como você pode ver aqui, ó, eu criei o update, tá vendo? O update ele usa a notação update, tá bom? Ele é bem parecido com o insert, ele pede um task DTO como parâmetro, só que ele usa a notação update. Fazendo assim, ele não vai criar uma nova task, mas ele vai atualizar a task que você passou como parâmetro ali para ele. E para aplicar o teste unitário, eu fiz da seguinte maneira. Então aqui, como você pode ver, meu teste unitário. Eu criei uma nova task, eu inseri essa task lá, eu peguei a task através do getAllTasks e aí eu mudei o nome da task. E aí eu chamei de novo getAllTask para pegar o que estava na base de dados e comparei o nome para ver se o nome foi atualizado. Se você não entendeu muito bem essa parte de teste unitário, tem um vídeo anterior que a gente fez o teste unitário e eu expliquei certinho como funciona o teste unitário. Então, se isso não está tão claro para você o que eu expliquei aqui agora, vai lá e assiste o vídeo anterior. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o plano de estudo, vou falar o que a gente vai passar hoje aqui nesse vídeo, tá bom? Esse aqui é o plano de estudo, a gente já mostrou um pouquinho em vídeos anteriores, eu já passei por todo esse plano de estudo e um recado bem legal é que essa semana anterior eu tive a oportunidade de palestrar nesse evento aqui, ó. Tá aqui, ó, minha carinha como speaker. Palestrei tudo o que você precisa saber sobre o Android Associate Developer. E eu vou colocar o link, você também consegue assistir. Acho que depois eles vão colocar no YouTube, mas você também consegue se cadastrar no site e assistir porque eles gravaram lá. Voltando para o plano de estudo, o que eu queria falar um pouquinho para vocês é sobre debugging e sobre o Recycle View, sobre a parte de... seria de User Interface aqui, mas a gente vai usar o que está dentro do Data Management aqui, porque é a continuação de um Code Lab que a gente fez, o setup do Room, e hoje a gente vai fazer a parte de mostrar na Recycle View isso daí. Então seria essa parte de adicionar o Recycle View aqui. Primeiro vai fazer o Recycle View, a tela de listagem. Depois a gente vai fazer a tela de adicionar e essas vão ser as duas coisas que a gente vai fazer aqui, as duas funcionalidades. Então vamos voltar para o projeto agora. Então beleza pessoal, aqui ó, o que eu fiz primeiramente? Eu criei o layout, eu criei um layout com uma Recycle View, coloquei algumas coisas aqui nessa Recycle View e criei um layout com um Float Action Button, que é o que vai me redirecionar para a tela de criação de nova task, tá bom? Então basicamente aqui eu vou listar e vou ter um botão para me mandar para outra tela que vai fazer a criação da nova task. Como a gente pode ver, esse botão aqui ele está sem nenhum ícone. Como que eu faço para criar um ícone? Eu venho aqui no Drawable, Vector Asset. Aí tá vendo aqui, eu posso ir vindo do Clip Art, clicar aqui e procurar alguma coisa. Como é de adicional, vou colocar Add. Tá vendo? Ele já vem aqui o botão, eu coloco OK. O nome do botão aqui não importa muito. Eu vou deixar ele branco. Vamos para o Next e vamos dar o Finish. E aí eu venho aqui no botão e coloco um SRC para adicionar ali. Pronto, ele adicionou aqui, tá vendo? O botão. Vamos agora para minha Task List Activity. Minha Task List Activity aqui, eu já setei o meu Set Content View. Eu vou mudar agora no Manifest para que ele chame a minha Task List Activity como principal. Vou rodar ele. Eu estou usando o Android Studio 4.1, o emulador já fica aqui dentro, tá vendo que legal? Pronto, ó, ele rodou, viu que ele me trouxe aqui o botão, tá vendo? O botão tá sem ação nenhuma e meu Recycle View não tem nada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um adapter para a gente conseguir popular essa Recycle View com as coisas que vêm da base de dados do Room. Eu vou fazer tudo isso na Activity e depois vou explicar para vocês, tá bom? Bom, galera, então eu terminei aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que eu fiz em cima do Code Lab e explicar algumas diferenças que eu tomei ali em relação ao Code Lab e em relação ao código que a gente tem aqui. Bom, aqui no Code Lab, como você pode ver, ele tem a mesma estrutura que a gente tem agora. A gente tem uma Recycle View vazia e um botão aqui para adicionar
provavelmente para chamar a nova tela. Voltando um pouquinho aqui para cima, a gente vê que o que ele fez? Ele criou um adapter. Nesse adapter ele cria uma lista cacheada com as palavras dele, criou um view holder e basicamente esse adapter aqui, através desse set words, ele vai atualizar a lista dele. Eu espero que você já esteja um pouco familiarizado com o Recycle View e adapter nesse ponto do curso. Se isso daqui é muito difícil de entender, a gente vai ter no Android básico, que é outra playlist, explicando detalhadamente o que é um adapter. Aqui só basta eu explicar que a gente vai precisar de um adapter para colocar e popular nossa Recycle View. Então aqui embaixo a gente vê que no onCreate, então ele fala que depois do set content view ele recupera a Recycle View dele, ele não está usando o Kotlin Syntactic aqui, então ele recupera usando o Find View by ID, e aí ele cria o adapter, né, passando o contexto this, e seta o adapter no Recycle View e seta o Linear Layout Manager, né. No nosso a gente não vai precisar setar o Linear Layout Manager porque a gente já setou no Layout, no XML. Então dá uma olhada lá, tá lá no XML. Então esse daqui é meu adapter, né? O adapter é bem parecido com o dele. Muita coisa eu copiei de lá também. Você pode ver aqui, ó, que eu copiei essa lista de lá. A única diferença que a gente tem aqui, são algumas, na verdade, diferenças que a gente tem aqui, é o seguinte. Aqui eu tenho um listener que eu quero, quando o cara clicar em cima da minha lista, num algum item da lista, eu quero pegar essa ação para eu mandar talvez para uma outra tela, que seria o detail da task ali. E a outra diferença que a gente tem aqui é que dentro do meu view holder eu tenho uma função chamada bind. No adapter que a gente vê no CodeLab, o bind, ou seja, setando lá os itens, setando o texto para o text view e tal, ele é feito dentro do onBind view holder. O meu, eu só recupero o meu holder aqui e chama minha função bind. E eu estou fazendo dessa maneira porque aí eu consigo passar o meu listener para dentro da minha função aqui bind, e sempre quando eu clicar em cima do meu item, eu vou recuperar o item clicado e, que nem eu falei, mandar isso daí para uma task detail, uma outra activity, tá bom? Essas são as diferenças que a gente tem do CodeLab com o nosso adapter aqui. Vamos voltar agora para Activity, eu vou mostrar como que eu fiz para fazer o bind desse Recycle View, popular o Recycle View ali com um Live Data. Voltando aqui para nossa Activity, a gente pode ver que a gente tem um Task View Model, isso a gente já tinha, né? A gente fez uma nova instância do nosso View Model aqui, e a gente começou a observar nesse Set Observer aqui, então a gente começa a observar aqui a nossa lista. Então sempre quando a nossa lista mudar, vai cair aqui dentro. O meu adapter, eu tenho um adapter aqui, eu crio esse adapter logo depois do set content view, eu seto qual vai ser o click listener, ou seja, quando alguém clicar na minha lista, vai cair aqui dentro desse task list click listener, tá bom? Eu coloquei uns logs aqui pra gente dar uma olhada. Eu recupero a minha Recycle View através do Kotlin Extension aqui, então eu consigo recuperar, não preciso do Find View by ID, então seto o adapter nela. Como eu falei, o Linear Layout Manager a gente está setando direto no XML. É basicamente isso. Então vou fazer assim, eu vou criar um item forçado aqui, a gente vai ter um item populado lá e a gente vai conseguir ver todas essas coisas funcionando. Ó pessoal, eu tive um crash aqui, eu achei importante falar para vocês. Uma mudança que a gente vai ter que fazer, porque aqui ó, dentro do meu Add Task, você tá vendo que eu tenho esse Work Thread. Ele vai meio que tomar conta de que eu não estou fazendo chamada na main thread. Então eu estou tomando um erro aqui, ó, porque no meu View Model eu não estou especificando aqui no Coroutines Scope que não é na main thread. Então para isso eu vou usar aqui, ó, dispatcher.io. Fazendo dessa maneira ele já vai despachar no I/O e não vai fazer a chamada do add task na main thread. A gente vai ter outras oportunidades para falar mais especificamente sobre coroutines. Então voltando aqui, como você pode ver, eu criei uma task aqui, ó, tá vendo, de teste, adicionei ela tá aqui, ó, e aí agora a gente vai testar nos nossos logs, né? Eu vou subir o logcat aqui, ó, vou limpar ele para ficar um pouquinho melhor e vou clicar na lista. Sempre quando eu clico na lista, tá vendo que eu tô falando aqui, ó, me informa de que qual task foi clicada, na verdade. Quando eu clico no adicionar aqui, eu também tenho um log ali, tá vendo? Então ele também tá logando aqui falando que clicou aqui. Então minha ação do botão tá funcionando e minha lista já está recebendo, sempre quando tiver alguma coisa na base de dados, ela já vai ser populada. A gente tá pronto agora para ir para a parte do criar. Eu vou criar a activity, vou colocar tudo lá dentro e depois eu vou voltar explicando para vocês o que eu fiz. Tô de bola, pessoal. Então eu também acabei de criar aqui uma outra activity, que é a task add activity, que é onde eu vou adicionar uma nova task. Nela, ela tem um edit text aqui, onde eu vou recuperar o texto que foi digitado para dar um nome para a task. E tem um botão aqui que é um botão de salvar, para eu salvar uma nova task. Colocar uma ação nesse botão e mandar para o View Model, e o View Model mandar para o repositório que vai salvar essa nova task. Vamos ver um pouquinho a activity como ficou? Essa daqui é a minha activity. Eu tenho uma nova View Model, que é a View Model responsável por inserir, né, uma nova task. Aqui eu estou usando o Task View Model Factory
para eu criar um view model, igual a gente faz também no view model da lista. Aqui eu estou dando a ação do botão, então eu estou recuperando o texto digitado no text view, verificando se ele não é vazio, inserindo lá dentro do meu view model, né, chamando o view model aqui para ele inserir e finalizando minha activity. Se o texto for vazio, eu estou aqui mandando um snack bar, lembrando que snack bar também é parte do conteúdo de um dos Code Labs lá também, e estou mandando a mensagem que o nome é obrigatório. Aqui dentro é basicamente para ele verificar quando eu clico na setinha de voltar para ele voltar para a activity anterior. Agora aqui é muito legal, eu gosto de fazer isso. Todas as activities minhas, que elas vão ser abertas por outras activities, eu coloco aqui nesse Companion Object uma função chamada Start. Por que eu faço isso? Porque aí eu consigo traquear todas as activities que estão me chamando através dessa função Start. Ou seja, então lá no botão, lembra que a gente colocou aqui esse log i para logar quando eu clicasse no botão? Agora eu posso remover. E aqui esse é o botão que vai chamar minha activity. Então eu chamo minha activity task add activity, chamo a função estática, passo quem é que quer me chamar e dou start activity aqui. É dessa maneira que eu vou chamar minha próxima activity. Vamos testar para ver se está certinho? Bom, então já rodei aqui o emulador, vou clicar aqui no botão e ele abre a minha nova activity. Se eu clicar aqui em voltar, ele vai voltar para minha activity anterior. Então basicamente a gente já vê as duas activities ali se conversando. Eu já coloquei a activity também no manifest, lembrando que você vai precisar colocar aqui no manifest a sua activity também. Então esse daqui é o view model do adicionar. Como eu falei para vocês, ó, ele também tem ali o dispatch IO do insert, né? Então basicamente o view model daqui ele é bem parecido ao view model que a gente tem no listar, só que no listar a gente tem o all task aqui e no adicionar a gente não precisa ficar observando as tasks, a gente só precisa adicionar uma nova task dentro da nossa base de dados. Então é isso, eu criei dois view models sim, que eles os dois também têm o mesmo repositório, mas são view models diferentes. Eu tenho esse tipo de abordagem de que pelo menos na parte, lembra que eu expliquei que eu separo em 3 layers, né, que é o data, o domain e o presentation. O data é onde eu tenho o repositório, tenho o local lá, minha base de dados. O domain é onde eu teria meu interactor, uma regra de negócio que eu fosse aplicar. E o presentation é tudo sobre UI, sobre view model, tudo referente a view, digamos assim. Então, por mais que no meu view model de lista eu também tenha acesso ao mesmo repositório, também tenho acesso ao insert, a função, eu prefiro não repetir o view model, porque se eu quiser modularizar meu app, eu não tenho tanta dependência na parte de view, eu consigo tirar uma feature dali e simplesmente ter dependência na parte de domain, na parte de data. Tá bom? Sem mais delongas, vamos ver nossa funcionalidade de adicionar agora. Então rodei aqui o emulador, ele já tem 2 itens adicionados que eu adicionei na mão, não foi através da minha activity. Eu vou clicar aqui, lembrando que se eu clicar aqui no save, ele vai me falar que o nome é obrigatório. Vou colocar aqui uma nova task e clicar em save agora. Uma vez que eu cliquei em save, você vê que quando eu volto para a activity anterior, essa task ela já está lá. Ela já foi atualizada a minha lista, né? Eu vou mostrar o porquê disso. O Room, a gente falou, né? Ele dá suporte ao Live Data. Toda vez que alguma coisa é modificada no banco de dados, ele vai lá e atualiza porque você está observando. Então tem essas coisas mais reativas, digamos assim. Então por isso que quando eu adicionei esse nova task na minha outra activity, eu tive uma atualização do banco de dados e assim quem está observando as minhas tarefas recebe essa atualização. Como a minha activity anterior estava observando, ela recebeu essa atualização. E o mais legal é que tudo isso já está testado no nosso task DAO teste aqui, ó. Então a gente pode ver que a gente já testou o get all task, o insert, o delete, o task by ID. Então tudo isso já está testado, a gente já está implementando na nossa UI e não precisa se preocupar porque a base de dados já está testada. Bom, no vídeo teve bastante informação, né? A gente passou por vários ali sem perceber, vários Code Labs que pede para a certificação. Eu espero que você tenha gostado. Vai ficar aí o desafio para vocês fazerem na casa de vocês. Eu já vou ter feito. Se você baixar meu código, provavelmente ele já vai estar lá. Mas fica aí o desafio para vocês implementarem agora que vocês viram mais ou menos como chamar uma outra activity, como implementar um view model, como que eu estou fazendo mais ou menos essas transições. Fica o desafio para vocês fazerem uma outra activity. Então a gente tem aqui, ó, vou voltar lá para mostrar para vocês. Então a gente tem aqui, ó, que implementar esse task list click listener, né? Quando o usuário clica na sua lista, ele vai cair aqui com o task ID. A gente já tem na nossa base de dados uma função chamada get task by
Edit, ou seja, a gente pode ir para uma outra tela já com a nossa task e de lá a gente já pode dar o update ou pode dar o delete. Então fica aí a tarefa para vocês. Eu tenho um recadinho muito legal para dar para vocês. A gente começou a nossa série pelo mundo. A gente está entrevistando desenvolvedores que moram pelo mundo e eles estão contando um pouco da experiência deles pra gente. Se você pensa em morar fora do Brasil, dá uma olhada nessa série de entrevistas que está muito legal. Essa semana a gente entrevistou um cara que é front-end, que mora aqui em Berlim. Na semana que vem já vai ter outras pessoas que moram em outros lugares do mundo também. Então, para ficar ligado em todo esse conteúdo, não só da certificação, mas também o conteúdo da série pelo mundo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque quando a gente lançar vídeo novo, você vai receber a notificação e ficar atualizado do que tá rolando aqui dentro do canal. Tem muito conteúdo legal. Se você gostou desse vídeo, dá o like nesse vídeo específico, comenta aí o que você gostou, o que você aprendeu, o que você talvez faria diferente. Vamos se comunicar e assim a gente vai aprender juntos. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até a próxima.